Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Tabata Pote e começa agora uma entrevista especial. No programa de hoje, nós vamos falar sobre reposição hormonal na menopausa, quando ela é indicada. Apesar de ser algo natural, fisiológico, essa fase tende a vir acompanhada de alguns sintomas desagradáveis. E para muitas mulheres afetam até a qualidade de vida. E por isso, a reposição hormonal pode ser uma opção viável para aliviar os sintomas. Para falar sobre esse assunto, eu convido a doutora Manu Azevedo, ginecologista, especialista em reposição hormonal e emagrecimento. Olá, doutora, seja muito bem-vinda. Olá, Tabata, obrigada. Doutora, a primeira pergunta que eu quero te fazer é sobre a reposição hormonal. O que é, afinal, a reposição hormonal? Perfeito. Então, a reposição hormonal nada mais é do que a gente conseguir trazer para aquele corpo, para aquela mulher, né? Na verdade, tanto mulheres quanto homens, mas eu estou falando mais especificamente das mulheres. A gente vai trazer de volta, a gente vai dar para o corpo, a gente vai repor aquilo que o corpo não produz mais. Por que não produz mais? Não produz mais por conta da idade. Nós temos um ciclo, né, fisiológico e biológico para ser cumprido. Literalmente nascer, crescer, reproduzir e depois da reprodução, que vai dar por volta ali de 40 a 45 anos, a gente começa o processo de envelhecimento. E para esse processo fisiológico acontecer, é circunstancial e necessário que os hormônios eles não sejam mais produzidos. E o que, que acontece? A pessoa começa a diminuir a sua qualidade de vida. Então, hoje, a gente já pensando na medicina da longevidade, a gente quer viver mais, mas a gente quer viver melhor. Então, a gente vê uma necessidade de repor em níveis fisiológicos aquilo que os ovários não produzem mais especificamente das mulheres. Isso traz uma qualidade de vida enorme. Por quê? Porque a gente, como se não desse aquele startzinho para o corpo começar a envelhecer. Então, a gente, entre aspas, tenta enganá-lo para poder a gente continuar com mais vitalidade, com mais disposição, com mais força por muito mais tempo. Agora, doutora, quando que essa reposição ela é recomendada? Você falou, né, sobre a fase da menopausa, geralmente ali a partir dos 40 anos, é isso? 40, 45 anos. Quando que ela é Perfeito. recomendada? Quais são os casos necessários? Então, Tabata, a reposição hormonal ela é recomendada em torno de a partir de 40 anos. Só que são vários hormônios, então eles não devem ser repostos todos de uma vez. O que eu sempre falo é, a partir de 40 anos, a mulher já está orientada, encaminhada para estar realizando os exames e, a partir daí, começar a verificar o que está deficiente. Porque isso é muito individual. Tem mulheres que têm menopausa precoce que começam a precisar dos hormônios com 40 anos, 38. Tem mulheres que vão fazer a menopausa com 50, 51 anos, que é a média da brasileira. Mas isso é lá na frente. Lá na frente, provavelmente com 51 anos, eu falo que é quando provavelmente ela vai precisar de todos. Mas a partir dos 40, provavelmente ela vai precisar, às vezes, de uma progesterona, às vezes, de uma reposição de testosterona. Então, é individual. E eu sempre oriento que a partir dos 40 anos a mulher já esteja de olho nesse cuidado e também nos sintomas, como você falou, porque a vida da mulher, a qualidade de vida diminui muito. Ela passa a não dormir direito, ela passa a ficar mais irritada, ela passa a ter, muitas vezes, uma irregularidade menstrual que atrapalha em muito a vida dela. Ela passa a ficar mais ansiosa, ela passa a ficar mais depressiva, ela passa a ficar mais irritada. Então, assim, aquela mulher que se via produtiva, que se via bem, disposta, e de uma hora para outra ela se vê completamente cansada, desanimada, parece assim que as forças literalmente foram embora. Legal. Agora, mesmo recomendada, a paciente ela pode escolher não tomar, doutora? E nesses casos, tem algum outro substituto ou não? Realmente ali o médico que ele vai recomendar ou o paciente ele tem poder de decisão? Perfeito. Claro que sim, o paciente tem o poder de decisão e os profissionais de saúde, o mais importante é que a gente esteja assim. Eu falo muito da reposição hormonal somente para uma questão de informação. Eu acho que o nosso papel é informar
a paciente o que vai acontecer se ela utilizar, o que vai acontecer se ela não utilizar. E claro que a decisão de fazer ou não depende da vontade dela. A gente só vai informar justamente os prós e os contras. E também, como profissionais de saúde, a gente vai indicar, porque sim, existem contraindicações. Essas contraindicações cabem ao médico. Então, a paciente é avaliada, uma vez que ela não tenha contraindicações, aí sim, é aberto então para ela a possibilidade de fazer uma reposição hormonal, que, claro, vai estar ligada ao que ela deseja, né? Sempre de acordo com o desejo, com a vontade, com o momento de vida. A gente só tem que orientar. Eu vejo mulheres que hoje procuram seus médicos e, assim, sem ter fator de risco, e os médicos literalmente condenam a reposição hormonal. Então, assim, se não tem fator de risco, deixa a mulher decidir. Vamos falar com ela o que pode acontecer se ela fizer e se ela não fizer. E é claro que ela vai decidir o que é melhor para ela. Se ela não fizer, doutora, quais são os riscos, além dos sintomas, né, ficarem agravados, desses sintomas serem extremamente desnecessários, tem risco de desenvolver alguma doença ou não? Perfeito. Sim, então, como você falou, os sintomas eles são bastante desagradáveis, mas a gente pode, né? Existem muitos hoje fitoterápicos, né? Que são medicamentos derivados de plantas que ajudam em muitos sintomas, tá? Então, melhora os calores, né? Os chamados fogachos, melhora a irritabilidade. Muitas coisas podem ser melhoradas. A própria atividade física, a própria a dieta saudável ajuda muito a melhora dos sintomas, mas tem coisas, em especial eu quero destacar três, que somente a reposição hormonal pode fazer pela mulher. A primeira é a nível cardiovascular. Então, a reposição hormonal, principalmente a reposição do estrógeno, do estrogênio, vai agir como um protetor para essa mulher não ter acidentes cardiovasculares, porque o hormônio protege a camada interna dos vasos. Então, protegendo, fazendo com que a mulher não tenha. Lá na frente, a gente está falando, Tabata, de coisa de pós 60 anos. Porque até 60 anos, o homem ele tem o maior risco de acidentes cardiovasculares. E após 60 anos, é a mulher. Então, a reposição hormonal vai impedir com que a mulher, lá mais de 60 anos, tenha menos eventos cardiovasculares. Em segundo lugar, eu destaco a saúde óssea. Quem não conhece uma mulher lá com 70, 75 anos que caiu e fraturou, às vezes, o fêmur, os ossos, então ficou acamada e a partir daí tudo que se desencadeou após essa internação, após esse problema. Então, nada como a reposição hormonal para fortalecer os ossos. E, claro, a natureza é sábia e os hormônios diminuem para que esses ossos se enfraqueçam, porque eu falo que é mais uma forma de adoecimento. Se a gente não quer adoecer, o ideal é que a gente reponha para fortalecer esse osso. E claro, o osso forte depende de uma massa muscular forte. Então não é só fazer reposição hormonal, mas é treino. Né? Então não é que a reposição hormonal sozinha vai fazer milagre, mas ela é como se fosse um ingrediente de toda essa receita, né? E, em terceiro lugar, eu destaco a saúde cerebral. Se a gente quer evitar Alzheimer precoce, se a gente quer evitar doenças neurodegenerativas, é importantíssimo a gente pensar na reposição hormonal. Então, eu falo principalmente desses três sistemas, porque é algo que, às vezes, com 45 anos, a gente não consiga dar tanta importância. Porque com 45 anos a gente ainda tem um osso, a gente ainda tem uma memória, a gente ainda tem uma saúde cardiovascular. Mas e daqui a 20 anos? Como é que vai ser após os 70, 75? Que hoje a gente já sabe que é extremamente viável uma pessoa viver até 85, 90 anos. Mas depende do que a gente faz agora, que vai determinar como a gente vai chegar nos 80 anos. Com certeza. Doutora, a sua explicação realmente é muito boa, porque muita gente imagina a reposição hormonal como uma bomba, né? Mas você explicou aqui que ela é
ela é feita sob medida, digamos assim, né? Cada caso é um caso, tem os exames que precisam ser analisados, né? Antes do médico indicar a reposição hormonal, muito bem colocado isso, doutora, para que as mulheres que estejam nos acompanhando, passando por esses sintomas, ou até mulheres mais novas, para já estarem bem informadas, né? Agora, doutora, você mencionou sobre as contraindicações. Quais são? Porque você diz que não são todas as mulheres que precisam, que podem tomar, né? Que podem fazer o tratamento com a reposição hormonal. Nesse caso, quais mulheres não podem de jeito nenhum? Perfeito, Tabata. Então, suas considerações foram ótimas, exatamente. A reposição hormonal ela não vai transformar ninguém em nada. As pessoas até chegam, nossa, mas eu não vou ficar fortuna. Eu falei, imagina, não vai ficar nada. Quem dera, na verdade. Mas não muda em nada, é uma reposição super fisiológica. E as contraindicações? Claro, quem teve câncer de mama não é ideal. A própria pessoa, né, após um histórico pessoal, porque história familiar não é contraindicado. Isso é uma dúvida muito comum. Mas, claro, se eu fui acometida do câncer de mama, depois eu vou encontrar, geralmente, outras soluções. Pessoas que tenham doenças hepáticas, né, doenças hepáticas sérias, uma pessoa que tem uma cirrose, não vai fazer reposição hormonal. Uma pessoa que tem um antecedente de acidente vascular, também vai ser bem orientada, em geral, a não fazer uma reposição hormonal. Uma pessoa que tem uma hipertensão alta, descontrolada, a descontrolada é contraindicada. Agora, a pressão controlada não é contraindicado. Uma mulher que esteja sangrando, sangramentos vaginais de causa desconhecida, contraindicado. Então, o que a gente tem que fazer? Pesquisar. Então, eu considero até essa como uma contraindicação relativa, porque se tem um sangramento que você não consegue saber por quê, você vai. Eu acho que o que a gente tem que pensar é pesquisar, fazer exame e esgotar aquele diagnóstico, para que a gente realmente possa ter tranquilidade. Então, na verdade, seriam essas doenças. Então, sim, são poucas doenças que realmente contraindicariam, né, a reposição hormonal. Então, o restante é muito relativo, depende de mulher para mulher, depende da idade, depende de outras comorbidades, depende do tipo de reposição hormonal, né? Sim. Essas que eu falei, sangramento, câncer, seriam mais as absolutas mesmo. Agora, doutora, assim como medicamentos também, no caso a reposição hormonal, como você disse, vai ser algo fisiológico, né, para suprir a necessidade de cada mulher, mas existem efeitos colaterais e se sim, quais são? Sim, então, na verdade, a reposição hormonal que a gente faz, né, que eu faço hoje em dia, ela se chama uma reposição hormonal bioidêntica, ou seja, a gente pegou, né, o melhor, o laboratório, pega a forma molecular do hormônio e faz no laboratório, claro. Então, é uma fórmula idêntica ao hormônio que a gente produzia. Então, a gente tem como se fosse uma chave perfeita para aquela fechadura, né? Porque hormônio, não só hormônio, mas um próprio antibiótico. Bom, um antibiótico, para ele ter ação, não é só o que a gente ingere, mas é o receptor celular. Tudo é acoplado. E os hormônios acontecem a mesma coisa. Então, vamos pensar: se a gente faz uma molécula idêntica àquela que eu produzia, qual é a chance dessa chave dar certinho com essa fechadura? É enorme. E com isso a gente minimiza em muitos efeitos colaterais. Agora imagina um hormônio sintético, né? Um hormônio que não é bioidêntico. É parecido, mas não é exatamente o próprio hormônio. O que vai acontecer? Aquela chave vai entrar naquela fechadura, sabe, meio de ladinho, assim, sabe, que meio que a gente dá uma forçada para abrir aquela porta. Então, realmente, nesse caso, pode haver algum tipo de efeito, mas em geral está relacionado. Muitas vezes a um pouco de edema, pode estar relacionado a um pouco de ganho de peso. Então, tem algumas mulheres que relatam um pouco de dor de cabeça. Então, tem alguns sintomas muito mais relacionados quando a chave não encaixa perfeito na fechadura, ou seja, depende do tipo de reposição hormonal.
Certo, doutora, foi um prazer falar contigo. Muito obrigada por esclarecer todas as dúvidas. Eu tenho certeza que muitas mulheres aqui ficaram assim realmente agradecidas porque você esclareceu muito bem esse assunto. Eu te agradeço demais. Ah, eu que agradeço, estou aqui à disposição. Esse assunto me fascina. Eu quero que mais e mais mulheres percam realmente o medo e sejam realmente felizes e tenham plenitude de vida, né, Tabata? O que a gente quer é que a mulher seja feliz, em alma e nisso, que a gente consiga realmente alcançar aquilo que a gente nasceu para ser. Com certeza. Obrigada, doutora. Até a próxima. Nós conversamos com a doutora Manu Azevedo, ginecologista especialista em reposição hormonal e emagrecimento. Se você quiser rever este programa e enviar para alguma amiga, algum familiar, acesse o nosso canal no YouTube, Jornalismo Hit TV. A entrevista especial fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Tchau, tchau.